Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Eu sou o professor e pastor Ioséias e é uma alegria imensa mergulhar com vocês no tema do derramamento do Espírito Santo e da renovação do coração. Um tema escatológico e importantíssimo do Antigo Testamento. Ao longo deste trimestre, a gente vem estudando e compreendendo que a esperança escatológica em todo o Antigo Testamento não se limita às expectativas políticas ou à restauração territorial de Israel, mas também alcança uma dimensão de transformações éticas e espirituais. Na lição de hoje, nós vamos ver dois eixos muito importantes dessas transformações, encontrando-se na promessa do derramamento do Espírito Santo de Deus, que inaugura uma nova relação entre o Senhor e o seu povo, marcada por uma renovação espiritual interior dentro do coração do homem, e essa esperança aponta para um operar de Deus, que transcende o tempo imediato dos profetas, projetando-se, na verdade, para o futuro, para uma restauração plena que aconteceria nos tempos do Senhor Jesus. Nesse sentido, os textos de Joel 2, versículos 28 e 32, e também o texto de Ezequiel 36, versículos 26 e 27, ocupam lugar de destaque na teologia escatológica do Antigo Testamento. Ambos anunciam que o Espírito de Deus será concedido de forma abundante e transformadora, rompendo limites sociais, geracionais e institucionais. Na verdade, trata-se de uma escatologia que não nega a história, mas reorienta essa história, revelando um Deus que age no tempo para renovar o ser humano desde o seu interior. Vamos juntos fortalecer aqui a nossa fé e também o nosso conhecimento sobre a ação sobrenatural de Deus, do Senhor Espírito Santo, percebendo também que a renovação de Deus começa em nosso coração e se estende a toda a nossa vida. No primeiro tópico, nós vamos avaliar o profeta Joel e a promessa do Espírito Santo para todos. Imagine uma seca devastadora, uma praga de gafanhotos que consome tudo, deixando a terra estéril e o povo em desespero. Em meio a essa calamidade, um profeta se levanta e anuncia que após o arrependimento, Deus derramaria seu Espírito não apenas sobre reis e sacerdotes, mas sobre toda a carne. Jovens, velhos, homens, mulheres, servos e servas. Essa é a promessa de Joel, uma visão bem revolucionária e que torna a experiência espiritual possível a todos e aponta para um tempo de renovação sem precedentes. É a história de como Deus transforma a desolação de um povo em um derramamento abundante da sua presença. O livro de Joel é tradicionalmente situado em um contexto pós-exílico ou, possivelmente, no período persa, embora haja debates acadêmicos quanto à sua datação exata. Ou seja, trocando em miúdos, ninguém sabe exatamente quando o livro de Joel foi escrito. No entanto, existem pontos seguros e literais de interpretação que são importantes para nós. O profeta Joel, cujo nome significa o Senhor é Deus, dirige-se a Judá em um cenário assim de crise nacional marcada por uma devastadora praga de gafanhotos, logo no capítulo 1, versículo 4, que é interpretada teologicamente como sinal do dia do Senhor. Esse contexto histórico-social de calamidade fornece o pano de fundo para uma mensagem que une juízo e esperança. Em Joel 2, versículos 28 a 32, o profeta anuncia que após o arrependimento e a restauração do povo, Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Essa expressão é teologicamente revolucionária no contexto do Antigo Testamento, porque ela rompe com a ideia de que o Espírito estava restrito apenas a líderes específicos, como reis, profetas e juízes. Agora, até os filhos e filhas profetizariam, jovens teriam visões e idosos sonhariam sonhos maravilhosos, indicando uma universalização e uma expansão que nunca houve na experiência espiritual de Israel. Do ponto de vista escatológico, Joel projeta uma promessa para um tempo futuro, associado ao agir soberano de Deus na história. Porém, essa expectativa não deve ser lida apenas como previsão cronológica, mas como linguagem profética, simbólica, que expressa a convicção de que Deus inauguraria uma nova etapa na sua relação com a humanidade. Essa leitura prepara o terreno para as interpretações do Novo Testamento, especialmente em Atos 2, versículos 16 a 21, quando Pedro identifica o Pentecoste com o cumprimento inicial dessa profecia. Você deseja que o Espírito Santo se derrame sobre você para que você transborde sobre a vida de outros, independentemente da sua idade, sexo ou posição social? A promessa de Deus, através de Joel, visa nos motivar a viver uma fé dinâmica e a compartilhar a experiência espiritual com todos ao nosso redor. Tudo que temos vivido com o Senhor deve ser comunicado a outros. No tópico 2, vamos estudar Ezequiel e a transformação do coração.
né? Nosso coração de pedra, frio, agora sendo transformado pelo Senhor em um coração de carne, pulsante, sensível, cheio de vida e um coração onde o próprio Espírito de Deus habita. Essa é a nossa realidade hoje, guiando o nosso pensamento, nossa ação, e essa é a promessa que Ezequiel traz, de uma cirurgia espiritual divina, que vai além da reforma externa do comportamento ou da liturgia. Ela realmente alcança a essência do ser humano. É a história de como Deus não apenas restaura o exterior, mas recria o interior humano, tornando-nos verdadeiramente capazes de não só amá-lo, mas também obedecê-lo de verdade. O profeta Ezequiel, que exerceu seu ministério durante o exílio babilônico, no século 6 a.C., entre a comunidade que estava ali profundamente marcada pela perda da terra do templo e da autonomia política, foi um sacerdote de origem. E ele interpreta o exílio não apenas como tragédia histórica, mas como consequência espiritual da infidelidade de Israel na aliança estabelecida com Deus. Nesse contexto de crise identitária, a mensagem de Ezequiel assume forte caráter de reconstrução espiritual. Em Ezequiel 36, versículos 26 e 27, Deus promete retirar o coração de pedra e conceder um coração de carne, juntamente com a habitação do seu espírito no interior do povo. A linguagem metafórica enfatiza aqui uma mudança radical da condição humana. Não se trata apenas de restaurar práticas religiosas, mas de transformar a disposição interna do ser humano para obedecer à vontade de Deus. A ação do Espírito Santo é apresentada como agente dessa renovação de alcance integral. Teologicamente, esse texto revela uma escatologia voltada para a interiorização da aliança. Nesse sentido, Ezequiel antecipa uma compreensão ainda mais madura da espiritualidade bíblica, na qual a obediência nasce da transformação do coração, e não da imposição externa da lei. Essa promessa dialoga diretamente com desenvolvimentos posteriores, como a nova aliança, anunciada em Jeremias 31, versículos 31 a 34. A sua releitura cristã no Novo Testamento, feita pelo próprio Senhor Jesus na instituição da ceia. Precisamos manter nosso coração aberto ao Senhor para que o Espírito Santo opere essa transformação em nós, moldando aquelas áreas da nossa vida que sabemos que ainda precisam ser sensíveis à voz de Deus e à sua vontade, para que a obediência flua de um coração verdadeiramente renovado. Bom, se você está sendo abençoado por esse vídeo, então envie para outra pessoa que também precisa dele e aproveita para me seguir aqui e curtir o vídeo. Assim, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e indica para mais pessoas. Mas vamos continuar nosso estudo no tópico 3, as conexões escatológicas e o diálogo do Antigo com o Novo Testamento. Sabe aqueles quebra-cabeças complexos, onde as peças de diferentes épocas e estilos se encaixam perfeitamente e formam uma imagem linda e extraordinária? As promessas de Joel e Ezequiel, feitas na Escritura, são como essas peças que encontram seu encaixe perfeito no Novo Testamento, especialmente no dia de Pentecostes. É como se Deus estivesse revelando o seu plano mestre através da história, mostrando que sua obra de restauração é contínua e progressiva, culminando na vinda de Jesus e no derramamento do Espírito Santo. É a história da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, revelando um plano que ultrapassa o tempo. As promessas do derramamento do Espírito Santo em Joel e da transformação interior em Ezequiel encontram correspondência direta no Novo Testamento. Em Atos 2, 16 a 21, Pedro cita diretamente Joel 2, 28 a 32, para interpretar o evento do dia de Pentecostes, afirmando que aquele derramamento do Espírito constitui o início do cumprimento escatológico prometido por Deus em Joel. A comunidade cristã primitiva compreendeu-se como alguém que era participante de um tempo novo, inaugurado pelo Espírito Santo e prometido pelo profeta Joel. Além disso, também é possível perceber um diálogo entre as promessas de Ezequiel 36, com textos como João 3, versículos 5 e 6, onde Jesus fala da necessidade de nascer da água e do Espírito, e com Romanos 8, versículos 9 a 11, que enfatiza a habitação do Espírito Santo como sinal de pertencimento ao Senhor Jesus. Essas junções bíblicas revelam uma continuidade teológica entre o Antigo e o Novo Testamento, na qual a escatologia não é fragmentada, mas de uma unidade perfeita em todo o Novo Testamento. Contudo, é importante destacar que essas promessas possuem uma dimensão de já, ainda não. Ou seja, o Espírito Santo já foi derramado, mas a plena restauração da criação da humanidade ainda é aguardada e objetivamente desejada. Essa tensão escatológica entre já e ainda não preserva o caráter esperançoso da fé bíblica, evitando tanto o triunfalismo quanto o pessimismo histórico.
E concluindo, chegamos aqui ao fim do nosso vídeo sobre o derramamento do Espírito Santo e da renovação do coração, através das lentes de Joel e de Ezequiel, e podemos ver que a esperança escatológica está fortemente enraizada na transformação espiritual do ser humano. Joel e Ezequiel, cada um deles a seu tempo, dentro do seu contexto histórico e social, anunciam que Deus não apenas restauraria seu povo externamente, mas realizaria uma obra interior capaz de renovar o coração e capacitar para uma vida conforme sua vontade. Assim, à luz de uma reflexão teológica contemporânea, compreendemos que essas promessas não pertencem apenas ao passado bíblico, mas fundamentam uma visão dinâmica da ação de Deus na história. O Espírito Santo, prometido pelos profetas e derramado no Novo Testamento, permanece como sinal vivo da esperança escatológica da igreja. Deus continua restaurando e conduzindo o seu povo rumo à plenitude do seu reino. E se você assistiu até o final, escreve nos comentários que eu quero ser cheio do Espírito Santo, para eu saber quem chegou até o fim do vídeo. E também fique à vontade para fazer críticas e sugestões que julgar pertinente. Deus te abençoe e um forte abraço.